A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos. Eu estou aqui para concluir o capítulo de ontem, o capítulo 16 de Números. Nós estamos estudando o Pentateuco, estamos no 4º livro do Pentateuco e esse projeto é o projeto da leitura bíblica diária, onde nós a cada dia temos um estudo, um comentário da palavra de Deus por todos os nossos pastores e obreiros da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Quem está na frente desse trabalho é o nosso querido pastor Gedeon Júnior, vice-presidente do nosso ministério, e com todo o apoio da nossa pastora presidente, pastora Loide Ramos, que eu quero agradecer pela confiança. Então, queridos, vamos continuar e vamos concluir aqui Números capítulo 16. Nós estamos falando sobre a questão da rebelião, onde 3 grandes líderes, homens influentes no meio do povo, resolvem simplesmente se levantar contra a liderança de Moisés. Se você analisar os versículos atentamente, você vai notar que há uma evolução no plano de Corá. Como eu disse ontem, ele escolhe os líderes. 250 israelitas estavam junto com ele nessa rebelião. Eu acredito que teve até mais pessoas do que 250, mas a Bíblia diz 250. Então vamos ficar com a Bíblia, obviamente. Então 250 israelitas, mas eu acredito que deveria ter muito mais pessoas ali no meio daquela rebelião. A cada oposição que ele fazia, ele se destacava cada vez mais. Eu falei ontem que a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Se nós analisarmos a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 14, versículo 13 e 14, um texto bastante conhecido, diz assim: eu subirei, exaltarei o meu trono, me assentarei. E esta passagem tem dupla referência, enquadrava o rei da Babilônia, como também faz referência a Lúcifer. Os irmãos lembram como Lúcifer, ele era o anjo de luz, ele foi criado por Deus. Lúcifer foi criado por Deus, mas ele fez o quê? Ele se rebelou. Então, quando a pessoa se rebela, ela está com uma influência satânica, ela quer tomar o lugar do outro. Esse é o grande problema. Ele quer tomar o lugar do outro. Ele fala: eu posso fazer melhor, eu posso estar no lugar dele, eu quero a posição que ele tem. O texto reflete um nível de busca do poder absoluto. Você pode analisar o texto. Então fica evidente que Corá queria sempre mais. Então Corá era o quê? Corá era um operador de Satanás. Ele fazia oposição a princípio velada contra Moisés e depois abertamente para frustrar os propósitos de Deus. A Bíblia deixa claro e deixa evidente que a maldade e a perversidade no mundo visível são influenciadas pelo diabo. O objetivo é frustrar os planos de Deus. O objetivo de Satanás é frustrar os planos de Deus, mas nós sabemos que ele nunca vai conseguir. Ele vai tentar de todas as formas e ele vai conseguir pegar pessoas para poder se levantar, para poder frustrar os planos de Deus. Mas estas pessoas que são usadas pelo diabo acabam descobrindo que entrou numa grande furada, porque não consegue êxito em seus objetivos. Sempre perde e sempre tem consequências seríssimas na vida. E quais foram então as causas desta grande rebelião? O que levou Corá a se rebelar contra Moisés? O que motivou Corá, Datã e Abirão a se rebelar contra Moisés? Moisés, sob uma orientação de Deus, irmãos, eles separarão os seus filhos para o sacerdócio. Só que Corá, Datã e Abirão, conforme está no versículos 9 e 10, exerciam importantes cargos na congregação. Mas a ganância e o orgulho os deixavam insatisfeitos. A posição de Moisés os incomodava, então eles tinham cargos importantes
na congregação, mas eles queriam estar no lugar de Moisés. Aí é o grande problema, as pessoas querem estar no lugar do líder, e aí é onde começa a dar lugar ao diabo. Corá julgava que era mais capacitado ao posto do que Arão, sendo ele descendente de Levi. Datã e Abirão, associados de Corá na rebelião, ambicionava o posto de Moisés. E o que eles julgavam? Eles julgavam que pertencia à tribo de Rúben, o primogênito de Jacó, e que tinha mais legitimidade para o cargo. Então o trio queria colher para si e família vantagens políticas e financeiras. Eu estava fazendo um estudo e observei e li, e tem registros de que Corá era muito, mas muito rico. Então, mas eles queriam mais, eles queriam vantagens políticas e financeiras. Então, na cabeça deles, eu pertenço à tribo de Rúben, o primogênito de Jacó, então eu tenho mais legitimidade para o cargo. Por que Moisés tem que estar na frente? Por que Moisés, já nessa idade, quer estar na frente do povo? Nós temos mais capacidade. É assim que funciona, irmãos. Uma pessoa olha para a liderança, para o líder e fala: por que eu não posso estar lá? Eu sou até mais capacitado. Eu consigo fazer muito mais do que ele, eu posso fazer muito mais do que ela. Por que ela tem que estar na frente? Por que ele tem que estar na frente? Então eu posso estar na frente dele. Então ele começa a arrumar sua turminha. Ele começa a preparar o seu povinho para tentar ir e tentar se rebelar, para poder tomar a posição de outro que foi, repito várias vezes, que foi colocado por Deus. A oposição de Corá durante certo tempo foi realizada em segredo, mas o movimento ganhou forças. Lembra que ontem eu falei que ele deve ter chamado ali Datã, Corá, e chama o líder lá do povo lá, daquela turma, e aí quando vê, já tem 250. Então o que ele faz? Ele ganha força, ele consegue um grupo e ele publicamente acusa Moisés de usurpar a autoridade e favorecer o irmão e sobrinhos em cargos estratégicos. Então você nota aí como é que é o método que o diabo faz? Ele começa a pegar alguns pontos e fala, ele arma o seu plano, ele arma os seus argumentos, ele arma a sua estratégia, para quando ele chegar, ele ter os argumentos na ponta da língua. Então, é a mesma forma, Satanás age com o mesmo método. Ele é o grande acusador, como diz a palavra do Senhor. Ele fez isso lá no Jardim do Éden. Ele fez isso lá com Eva. Ele sutilmente sugeriu que Adão e Eva estavam privados de liberdade e independência. Então Corá afirmava que as decisões de Moisés eram ditatoriais, que o povo não tinha liberdade de escolha. Então ele começa o quê? A fazer acusações gravíssimas a Moisés. Isso no meio de todo o povo. Então olha só, orgulho, ambição, exaltação e insubordinação ao líder são as causas da rebelião de Corá. E se você analisar bem, não é coincidência que tenha sido as mesmas de Lúcifer. O diabo também agiu assim. Então Moisés, irmãos, olha só, ele estava numa situação de grande risco. A sua vida aqui corria perigo. Eu disse ontem que na trajetória, no decorrer do caminhar do ministério de Moisés, eu disse ontem que ele enfrentou vários problemas, vários embates, vários desafios, mas essa aqui, de número 16, foi uma das mais graves, porque ele corria perigo, mas ele não retrucou e nem procurou defender sua posição. Ele limitou-se apenas a lembrar a Corá que Deus já havia honrado com um cargo importante e que suas observações contra Arão eram improcedentes. Parecendo um julgamento, né, irmãos? E aí, no entanto, ele propôs deixar que o Senhor indicasse quem era o homem de sua escolha. Como a questão exigiu uma resposta rápida, Moisés marcou para o dia seguinte para esclarecer a situação.
E aí Moisés então fala aqui no versículo 5: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é o seu e quem é o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Então, irmãos, Moisés mostrou, ele não se hesitou. Então Moisés colocou tudo na mão de Deus. Se você analisar, irmãos, a palavra do Senhor, você vai ver que em Judas fala sobre Corá. Olha só, em Judas capítulo 1, versículo 11, estou abrindo aqui a minha Bíblia, Judas capítulo 1, só tem um capítulo, Judas 1, versículo 11, o livro antes de Apocalipse. Judas 1,11 diz assim a palavra do Senhor: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do primo de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Olha só, ele fala sobre Corá. Então, o que acontece aqui? O apóstolo deixa evidente que muitos dos fatos ocorridos na história do povo hebreu havia um sujeito oculto que estava deliberadamente usando agentes humanos para destruir ou embaraçar o povo eleito. Está se referindo ao diabo, que agia e chamava e pegava um homem que estava dando brecha a ele para que essa pessoa pudesse se rebelar. Então o escritor deixa evidente que quem se opõe à autoridade de líderes nomeados ou eleitos por Deus faz oposição ao próprio Deus. E é em Judas 1,11, no texto que nós lemos, que encontramos o termo contradição de Corá. Então Judas marca uma expressão de juízo sobre Caim, Balaão e Corá. Então o que aconteceu aqui, irmãos? Judas fala da contradição de Corá. E você observou? O homem ilustra seu próprio destino quando deixa de seguir os caminhos do Senhor. Note que estamos falando aqui de homens que tinham contato com Deus, que sabiam dos seus desígnios, que conheciam a sua vontade, mas todos eles, a cada passo que dava, selava seu destino. Eles tinham um caminho claro a seguir, mas optaram por construir sua própria estrada. Quais foram os resultados, irmãos? Deus havia lhes reservado um galardão, mas eles preferiram o prêmio da injustiça e pereceram na contradição de Corá. Olha só o que acontece. Corá, por causa de ambição e riqueza, preferiu negar as suas convicções a respeito de Deus. E qual foi o resultado? Moisés tinha um respaldo de Deus, mas ele tinha de agir com prudência e urgência. O primeiro passo foi separar a congregação dos revoltosos. E se Moisés não agisse de imediato, as consequências seriam muito desastrosas para o povo. E é importante falar algo aqui. Corá, Datã e Abirã estavam líderes, mas não eram de fato líderes. Pelo menos não na concepção de representantes de Deus. Em consequência, o trio revoltoso perdeu suas posições administrativas e, por fim, perderam a vida. A palavra do Senhor diz, irmãos, lá em Números 16. A palavra do Senhor diz: disse mais Moisés a Corá: tu e toda a tua congregação, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã. E tomai cada um seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um seu incensário perante o Senhor, 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu incensário. E a Bíblia diz no 18: tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação, a porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E aí o que acontece? Moisés e Arão se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e disseram: ó Deus, tu dá vida a todos. Será que por causa do pecado de uma só pessoa vais ficar irado com todo o povo? Só que no versículo 21, irmãos, apartai-vos do meio dessa congregação, palavra de Deus aqui no versículo 20, olha só. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei como num momento. Irmãos, nesse momento, Moisés se ajoelha com Arão.
encosta o rosto no chão e fala: ó Deus, tu dá vidas a todos. Será que por causa do pecado de uma só pessoa vai ficar irado com todo o povo? Senhor, uma pessoa contaminou todos os outros, por causa de uma pessoa vai ficar irado com todo mundo? Olha o versículo 23. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda essa congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou e foi a Datã e Abirão, e pôs ele foram anciões de Israel. E falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas desses ímpios homens. Está vendo aí? Ímpios homens, rebeldes são ímpios homens. Sai de perto, não fique perto, não estejam com eles. Sai dessa roda de escarnecedores, fiquem longe. Então não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Em todos os seus pecados. Aí Moisés, no versículo 29, diz: se esses homens morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visita todos os homens, então o Senhor não me enviou. Em outras palavras, eu vou dizer como vocês vão ficar sabendo que não fui eu quem resolveu fazer tudo isso. Fiz todas essas coisas porque o Senhor mandou. Se estes homens tiverem morte natural como todos os outros, sem nenhum castigo de Deus, então o Senhor não me enviou. Mas se ele fizer acontecer alguma coisa fora do comum, e se a terra se abrir e engolir essa gente com tudo o que eles têm, e eles descerem vivos para o mundo dos mortos, vocês ficarão sabendo que estes homens rejeitaram o Senhor. Irmãos, olha o versículo 31. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu. A terra abriu, irmãos. A terra abriu. 32. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e toda a sua fazenda. Versículo 33. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: para que porventura também nós não trague a terra a nós. Então saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: disse a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que toma os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua alma, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão por sinais, filhos de Israel. E aí, queridos, resumindo, a terra engoliu todos que tinham se rebelado. E aí, meus amados irmãos, finalizando o número 16, diz a palavra do Senhor que Deus havia falado para Moisés sair do meio do povo, no versículo 45. Levantai-vos do meio dessa congregação, e a consumirei no momento, então se prostraram sobre o seu rosto. E disse Moisés a Arão: toma o teu incensário e põe nele fogo do altar e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga, houve aí uma epidemia, uma praga. E tornou Arão como Moisés tinha falado, e correu no meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. E voltou Arão, versículo 50, a Moisés, à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Então olha o que aconteceu, irmãos. Eles tiveram que ficar no meio do povo, tanto mortos como vivos, para que a praga terminasse. Arão pegou o queimador de incenso, conforme Moisés havia mandado, e correu para o meio do povo.
E ele, quando viu que a epidemia já havia começado, Arão jogou incenso nas brasas e ofereceu sacrifícios para conseguir o perdão dos pecados do povo. Com isso, a epidemia parou e Arão ficou de pé entre os vivos e os mortos. E naquela epidemia morreram 14.700 pessoas, fora aos que morreram na revolta de Corá. Quando acabou a epidemia, Arão voltou para a entrada da tenda onde Moisés estava. Queridos, eu acredito que Deus tenha falado ao seu coração. Observou como é que é perigoso a rebeldia, querer se rebelar contra alguém que foi colocado por Deus. Eu não sei quem que está ouvindo esse áudio, mas se você por acaso está com esse sentimento maligno, repreenda agora em nome de Jesus. Repreenda, tire do seu coração, porque isto não é de Deus. Nós estamos debaixo de uma liderança que foi colocada por Deus e nós estamos debaixo desta autoridade. E se porventura Satanás tem colocado em seu coração para se levantar contra essa liderança, repreenda no nome de Jesus, para que Deus possa abençoar a sua vida. Repreenda em nome de Jesus, porque não é de Deus. Nós estamos debaixo de uma liderança que foi colocada por Deus. E Deus vai abençoar no nome de Jesus. Eu quero terminar esse áudio fazendo uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra, Senhor, por esse comentário, por esse estudo. Pai amado, que nós não possamos nunca ter esse sentimento diabólico em nosso coração. Repreenda, Pai, no nome de Jesus, se porventura alguém esteja com esse pensamento maligno de querer se levantar contra a liderança constituída por Ti, Deus. Pai amado, mostre, Senhor, que o caminho será terrível, que será um caminho de morte, Senhor, e que nunca terá sucesso nessa investida. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos. Obrigado por tudo, Senhor, e que possamos estar firmes, unidos em um só propósito, para juntos ganharmos o Brasil para Cristo. Ó Deus amado, muito obrigado. Nos abençoa, Senhor, no nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por a tua palavra que é poderosa. Muito obrigado, Jesus. Amém e amém. Meus queridos, que Deus abençoe. E amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos no capítulo 17, onde falaremos sobre a vara de Arão que floresceu. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, a paz do Senhor.